vamos todos voltar assim e viver o que Francisco viveu, para então espalharmos pelo mundo paz e bem e a misericórdia de Deus. Prezados irmãos e irmãs, paz e bem, é com muita alegria que nós estamos iniciando mais esse capítulo do Vamos Voltar a Assis, hoje nos ocupando do capítulo 18º, o capítulo 18 da Legenda dos Três Companheiros. Esse capítulo trata especificamente da canonização de São Francisco. É também o último capítulo da legenda. Estamos encerrando com esse vídeo, com este capítulo, a legenda dos Três Companheiros. Mas aqui, antes de nós partilharmos o que necessariamente diz a legenda, nós precisamos analisar um todo que está sendo encerrado aqui com a legenda. Como nós já falamos nos outros vídeos, a legenda dos Três Companheiros narra um caminho. Ela é um progresso, ela é uma sucessiva caminhada de um homem que vai passando por etapas no decorrer da sua vida a chegar agora, neste capítulo, fechando todo o livro, nesse ápice da vida cristã, que é o reconhecimento da Igreja, dos méritos e da santidade de São Francisco de Assis. Então a legenda ela começa narrando o Francisco, o jovem Francisco, a vida do Francisco que vivia em Assis e que tinha sonhos grandes, altos, Sonho de se tornar um grande cavaleiro, de ser nobre, de ser uma pessoa importante. E a legenda progressivamente vai mostrando o processo de conversão de Francisco, vai mostrar como ele se torna Frei Francisco, que depois vai se tornar pai de uma ordem, pai fundador de uma ordem religiosa, que depois, ainda um pouquinho mais à frente, se multiplica, se tornam 3 ordens, como nós já falamos aqui no quadro, que a própria legenda narra: a ordem primeira, de nós homens, a ordem segunda, das mulheres, iniciada com Santa Clara, e a ordem terceira, que é a ordem dos leigos, das pessoas que vivem no século, vivem no mundo, mas que se propõem a viver o carisma franciscano. Então São Francisco vai aos poucos se tornando cada vez mais um homem mais íntimo, mais próximo de Deus, alcançando a perfeição evangélica, que agora a legenda, numa sucessão cronológica, narra a sua canonização. Claro que a legenda foi escrita bem depois da canonização de São Francisco, que acontece em 1228. A legenda, provavelmente, pelo que os historiadores determinam, foi escrita no generalato de Crescêncio de Iese, nesse período do generalato de Crescêncio de Iese, que foi de 1244 a 1247. Então, nós temos aí quase 20 anos após a canonização de São Francisco que a legenda é escrita. Então, nós temos um tempo considerável já da maturidade desse santo, de Francisco feito santo, já canonizado pela Igreja. Então, a legenda vai narrar exatamente os méritos que, mesmo antes, no período de 2 anos que São Francisco teve entre a morte de São Francisco e a canonização, São Francisco morre em 1226 e a canonização em 1228, nesse período de 2 anos, mesmo antes da canonização, o povo já reconhecia e recorria a São Francisco como santo, peregrinando ao seu túmulo, recorrendo ali a orar, a rezar nos seus restos mortais, pedindo a sua intercessão junto a Deus.
A legenda vai narrar que a igreja, ao reconhecer São Francisco como santo, ao canonizá-lo, também honrou a sua igreja, né, com muitos presentes, com presentes preciosíssimos, inclusive uma relíquia da Santa Cruz, o que para aquela época era algo extremamente nobre, possuir, portar na igreja, né, relíquias deste nível, além da relíquia do próprio santo, que era Francisco, que estava naquela igreja, que foi trasladada da igreja aonde inicialmente ele foi sepultado, depois para a basílica que então foi construída em honra a São Francisco de Assis, né? E a legenda então destaca esses grandes feitos, essas grandes honras que o Papa, que a igreja concede àquela igreja que foi edificada em honra a São Francisco, que porta os seus restos mortais. E finalizando a legenda, os três companheiros apresentam Francisco como um homem de extrema força, de muita força, porque, mesmo depois de sua morte, continuou a exercer nas pessoas o caráter da evangelização, evangelizando pelo exemplo, pelo modo de vida que ensinou, pelo jeito que viveu o Santo Evangelho. A legenda narra que mesmo depois da morte de São Francisco, muitas pessoas, inclusive nobres, né, inclusive pessoas de alta nobreza, reis, rainhas, duques, condes, se convertem, entram para a ordem, se consagram toda a sua vida e a sua família a Deus através do carisma franciscano. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui fecha-se o itinerário então de São Francisco, com essa força que a legenda narra, comparando-o até a Sansão, né? A Sansão, que é um personagem bíblico reconhecido pela sua força. Essa força, né, nós podemos dizer que então a legenda apresenta durante todo o seu peregrinar duas faces que foram trabalhadas recentemente por um teólogo franciscano, né, que é Francisco, ternura e vigor, né? Francisco com o seu jeito terno de viver o Evangelho, mas com extremo vigor, com extrema força, que o fez chegar a esse ponto, a esse dado, o reconhecimento da sua santidade pela Igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, a vocês que nos acompanharam durante todo esse peregrinar que fizemos com a legenda dos três companheiros até aqui, o capítulo 18º, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, foi uma alegria muito grande para nós partilharmos com você um pouquinho desse conteúdo das fontes franciscanas que nós estamos estudando aqui, que nós estamos vivenciando da nossa espiritualidade. Não se preocupe, porque a série Vamos Voltar a Assis não termina por aqui. Nós queremos continuá-la, nós vamos dar sequência, agora nos ocupando de outros textos, outros temas que a nossa equipe da comunicação da nossa custódia está preparando com muito carinho para você, para os próximos episódios do Vamos Voltar a Assis. Então, se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, corra, clique no se inscrever, ative as notificações, deixe o like no nosso vídeo, que nós vamos aos poucos melhorando aqui o nosso canal, os nossos vídeos, a partir daquilo que vocês dizem para nós. Então pode deixar também os seus comentários aqui, que nós carinhosamente queremos ouvir você. A todos vocês, um forte abraço. Que Deus abençoe a cada um e São Francisco interceda sempre pela nossa vida nos caminhos do mundo rumo aos céus. Paz e bem.